o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Apocalipse 12:7 fala: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Contudo, estes não foram suficientemente poderosos, e dessa maneira perderam seu lugar nos céus. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados na terra. Amém, irmão? Poder sentar. Irmãos, o Salmo número 1, ele fala algo que eu acho muito incrível. Quando ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores. Isso aí, para mim, já é algo muito incrível, confirmado em toda a Escritura, como, por exemplo, andarão dois juntos, se não estiver de acordo? Diga-me com quem tu andas, o ditado popular. Eu te direi quem tu és. Né? Como observará o jovem, como o jovem vai purificar o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Enfim, isso aí vai revelar o interior de quem realmente quer Deus. E o Salmo ainda continua assim: mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Dia e de noite revela um processo contínuo, né? Entre o dia e a noite, nós não entendemos que haja nada. Do dia surge a noite, do noite surge o dia e assim vai. Ou seja, é um processo contínuo que revela constância, né? Você não larga de lado, não abandona. E a palavra diz medita. Meditar é um processo que vai além de uma leitura. Meditar é quando você vira um Einstein, vira um Benjamin Franklin, vira um Aristóteles, Sóstenes, vira Platão. Isso é meditar. Esses homens falavam de certas coisas com uma propriedade, como se eles tivessem examinado aquelas coisas à luz de uma lupa, de um microscópio. Mas eles, sequer microscópio existia, eles falavam das coisas como se eles fossem verdadeiros cientistas da era moderna. Tanto que hoje você entra, isso é absurdo, mas é uma glória. Você entra nas escolas hoje para estudar Sócrates, Platão, Aristóteles. Ué, por que a gente não estuda os caras da era moderna? Isso é loucura. Por quê? Que eles deixaram coisas escritas e a maneira deles viver é tão tremenda, tão impactante, ao ponto de hoje, não sei quanto tempo tem de Sócrates para cá, mas pelo menos vamos botar aí, 500 anos depois, que eu não sei, estou fora da sintonia cronológica dessa história, tantas centenas de anos depois, talvez milhares, nós ainda hoje entramos nas escolas para estudar sobre Sócrates. Significa que quando eles, mesmo sem os recursos que nós temos hoje, pararam e meditaram, eles descobriram mais coisas do que hoje nós podemos descobrir examinando um monte de coisas, com os recursos que nós temos. Isso é uma coisa fantástica. Mas a Escritura já diz, para um tempo que não existia ciência como hoje, não existia o recurso de hoje, não existia microscópio, não existia testes químicos, a Escritura já dizia: bem-aventurado o homem que
que medita nessa palavra. Então, meditar é você parar dentro de um laboratório, coloca um monte de coisa espalhada para todo lado, você fica ali dentro assim, ó. Que nem um retardado, olhando para tudo que é canto. Daqui a pouco acende uma luz. Você diz, caramba! E você sente que aquela ideia abalou a tua alma, você sente o fundamento dela. Eu faço isso. Às vezes eu tenho coisas aqui para fazer, você não tem ideia, às vezes tem umas coisas complicadas para resolver nesse lugar aqui, irmão. Sabe o que eu faço? Eu vou para um canto e fico pensando naquilo. Não tenho a resposta. Ora, coloca diante de Deus e tal, eu vou para um canto e fico quieto ali, pensando naquilo. Daqui a pouco acende aquele farol, eu digo, é isso aí, vou lá e realizo, vou lá e faço. Esse processo de meditar é tremendo. Então, toda a Escritura chama a sua meditação. Você tem que meditar. Se você olhar ali, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, você decorou o Salmo, mas você pode decorá-lo sem meditar nele. Amém? Olha só, aquele que habita, se você for meditar, tem uma palavra, uma matéria chamada exegese, que a gente aprende nos seminários, onde você examina cada palavra, o seu sentido isolado, o seu sentido contextualizado, quando ela está dentro de um texto. Chama-se exegese. Essa aí, irmão, eu considero uma das matérias mais importantes de todos os tempos, para qualquer assunto em que você se depare com textos. Ela é fantástica. Então, aquele, então não são todos. A primeira palavra já está excluindo muita gente. Quando ela diz, aquele que habita, ela está dizendo, aquele é quando você pega o dedo e aponta para aquele. Amém? Isso significa a palavra aquele. Então, aquele está se referindo a uma pessoa. Eu tenho que saber quem seria, o que engloba os conceitos que classificam esse tal aquele. Aquele que habita. Habitar. O que é habitar? É o teu lugar principal. Você habita na sua casa? É o lugar que mais você passa é lá. Meu Jesus. Você habita no esconderijo do Altíssimo? A maior parte do teu tempo é dentro da tua casa? É lá que você se sente tranquilo, relaxado, liga a televisão, acessa o seu Wi-Fi. É lá que você se sente melhor. Você senta lá na sua mesa e vai almoçar, conta uma piada com os seus filhos. É lá que você dorme, descansa. Isso é habitar. Um lugar que você dá uma passadinha de vez em quando, você habita lá? Não habita, não. Isso é exegese. Isso é meditar. Aquele que habita, que mora, que reside, aquele cujo maior tempo da sua vida é no esconderijo do Altíssimo. Quase me faltou força, irmão, aqui para pronunciar. Aconteceu uma coisa dentro de mim incrível. Então, meu irmão, isso é meditar. Não trate teu Deus com descaso. Não trate a palavra do teu Deus com descaso. Se eu pudesse voltar à minha adolescência. Se eu pudesse. Eu esqueceria que existe celular. Eu esqueceria que existe qualquer coisa que pudesse roubar o meu tempo, eu esqueceria. Hoje eu uso um celular,
eu uso o WhatsApp. Mas não é por causa de mim, não. É por causa de vocês. Por causa de vocês. Se acabar o grupo da igreja, acabou. Eu largo o celular, não tem mais nada para ir fazer naquele celular. Só vou usar ele para quando eu vou para a rua, se alguém quiser me ligar. Mais nada. O que você me vê lá no celular, quando você acessa e diz, não sei como você colocou o meu nome lá, né? De acordo com o nome que você me deu lá no seu WhatsApp, é o que aparece para você. Você pode ter colocado lá, mestre online, porque tem pessoas que me chamam de mestre. Mestre online, então, último Elias. Eu vi o celular de um irmão, estava escrito, último Elias. Então, quando eu estou digitando alguma coisa, aparece escrito lá, último Elias digitando. Então, de acordo com o nome que você me deu, vai aparecer lá, online. Tá bom, irmão, eu estou online, sabe por quê? Porque eu estou falando com algum irmão da África, estou lendo algum sonho de algum irmão da África, estou orientando alguém sobre alguma coisa, é gente me fazendo perguntas de todo tipo. Então, eu vou ali e dedico o meu tempo porque ele está sendo útil. Agora, se eu pudesse voltar à adolescência, se eu pudesse voltar para os tempos que eu tinha tempo para pegar na Bíblia, né? E não peguei, por exemplo, nos 15 anos para frente, dos meus 15 até os meus 20 anos, 20 e poucos anos, eu não peguei na Bíblia. Hoje tem gente jogando essa faixa etária fora, sem se utilizar dela para nada, porque não entendeu o valor. Então a pessoa faz o quê? Vou estudar para o meu curso, vou estudar para a prova da minha escola, vou mandar um recado para minha colega, vou bater um papo não sei com quanto, mas na lista dela não tem a prioridade de vou estudar e meditar na palavra do meu Deus. Não tem, não tem. Irmão, vou fazer uma coisa, eu prego aqui que você não pode perder tempo, eu prego que você tem que se dedicar. Não quer dizer que a minha casa é o exímio, é o exemplo 100%. Não, o que eu prego é o exemplo 100%. Isso é o exemplo 100%. Mas às vezes eu vejo meus filhos perdendo tempo. Irmão, aquilo dá um calafrio. É como uma espada penetrando dentro da minha alma. Perder tempo nesse tempo que vivemos é uma lástima. Porque Deus está selecionando um povo cujo que Ele está precisando, além do nosso coração em verdade, a exclusividade é o conhecimento da palavra. Sem isso, nada vai funcionar. Sem conhecimento da palavra, irmão, você hoje seria um espírita? Diz que não. Você seria um católico, podia ser um budista, quem sabe até um muçulmano. Não, pastor, de modo algum eu jamais seria um muçulmano. Você que pensa. Você que pensa. Aqui disse, olha, o que nós lemos aqui, disse que foi precipitado, o dragão foi excluído, no verso 9, para sempre, a antiga serpente, chamada diabo, Satanás, que tem o quê? A capacidade de enganar o quê? O mundo inteiro. Você não está sendo enganado pelo diabo? Porque você não está fazendo parte do mundo. Se Jesus Cristo retirar a sua igreja, acabou, você caiu no mundo. Quando você caiu no mundo, o diabo vem e te engana. Ou você pode resistir ao diabo? Tá? Não pode, tá? Até quando? Até quando alguém consegue resistir às investidas do diabo? Adão não foi até o fim. Eva não foi até o fim. Adão, o homem que Deus vinha na viração do dia falar com ele no paraíso. Adão, onde estás? Estou aqui, Senhor. Adão, como é que você cuidou das coisas aí, Adão? Você cuidou de tudo? Os animais? Tá tudo... Não, Senhor, está tudo sob controle. Este homem não resistiu o tempo todo. O diabo conseguiu seduzi-lo. Você não, mas você vai dizer, não, mas eu sou mais inteligente que Adão. É nada, eu quero ver você botar o nome num animal. Adão colocou o nome em
Todos os animais têm que ter um cérebro, meu irmão, 1 milhão de vezes superior ao cérebro de um elefante, como se diz na gíria. Você tenta criar uma palavra nova hoje que eu quero ver. Chega no teu cantinho, com um papel e um lápis e diz assim, eu vou criar algumas palavras novas. Tá, depois traz para mim as palavras que você vai criar. Traz para mim que eu quero ver as palavras novas que você vai criar. Adão criou nomes: cavalo, hipopótamo, rinoceronte, girafa. Adão era o cara, era o crânio, foi o homem de maior inteligência que já pisou sobre o planeta Terra. E ele foi seduzido pelo diabo. Foi ou não foi? Foi. Então, ele seguiu um argumento do diabo lá através de Eva, mas seguiu. Aquela proposta de comer era do diabo. Eva foi só um instrumento, e assim vai a humanidade. Então, quando você, veja bem, ele tem o poder, a capacidade de enganar o mundo inteiro. Se você não for realmente igreja, se você estiver no mundo, ou como alguns dizem assim, não, um pé na igreja e um pé no mundo, isso é perigosíssimo, né? Eu acho que quem tem um pezinho no mundo, na verdade não tem nenhum na igreja, está se iludindo, porque o diabo é sagaz, e aquele é comparado a uma serpente. Serpente é terrível, irmão. Acessa lá a internet, coloca assim, cobras caçando, você vai ficar assustado. E os tipos de cobra, uma floresta, tudo verdinho, aí a câmera passa assim e você não viu nada. Quando a câmera volta, para provar que os seus olhos não foram suficientes para te mostrar o perigo, volta e dá um zoom maior na cabeça da cobra que você não tinha visto. Ela é verdinha, igual a floresta. Tem situações que o diabo está tão camuflado que os seus olhos não veem. Ele tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. E tem serpente que ela no deserto, a câmera passa, você só vê areia. Quando ele dá o zoom, os olhos, ela está enterrada na areia, só com os olhinhos de fora assim. Ele tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele é capaz de se camuflar na floresta, ele é capaz de se camuflar na areia, no deserto, aonde quer que seja. Ainda tem cobra que nada, né? Tem cobra que ela é transparente, raríssima. Ela cai na água, acabou. É que nem aquela água viva que chama, né? Água viva, um negócio que na água é difícil de ver. Então, meu irmão, essa é a capacidade do diabo. Se camuflar em qualquer terreno e tem um poder de sedução e engano, consegue dar um bote que ninguém nem vê. Tu tá passando nas veredas, aqueles caminhozinhos apertados de interior, né? Tem gente que às vezes sente um negócio bater na perna, pensa que foi um mato. Quando chega em casa, morre envenenado da picada de cobra. Nem viu que a cobra o picou. Essa é a sagacidade do diabo. Quer ir lá fora lutar contra ele? Você só pode ir lá no mundo e lutar contra o diabo se você for igreja. Se você for igreja, eu como igreja vou lá e saqueio o reino do diabo. Mas eu como homem, apenas como homem eu não sou nada. Estou acabado, estou destruído. Não posso resistir ao diabo. Você tem poder sobre o diabo? Se você tivesse poder sobre o diabo, Jesus não diria, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Não, Jesus não precisa me dar poder não, eu já tenho, eu sou o cara. Deixa comigo. Eu resolvo essa parada. Não, mas Jesus está dizendo, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões de toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Eu que estou dando poder a vocês. Por quê? Porque vocês se transformaram em minha igreja. O mundo jaz no maligno, né? Eu sempre uso o exemplo, pega uma bola de gude, é o mundo, joga dentro de um copo d'água, toque. Ela completamente imersa na água. Isso significa jazer, que vem de jazigo, né? Que vem de túmulo. O mundo está morto. Ou seja, a pessoa está ali sepultada, lacrada,
debaixo da terra, ninguém vê ela. Assim está o mundo. Se você não for verdadeiramente igreja, você está ferrado. O mundo está em trevas, mas a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. Então, você tem que ser luz. Mas quando que a luz combate as trevas? Quando ela se mostra. Não, eu sou luz, mas deixa eu me cobrir aqui, para mim não resplandecer. Agora eu vou entrar no meio daquelas trevas ali, todo coberto. Você vai dissipar as trevas? Não. Eu sou luz, totalmente transparente, eu resplandeço. Aí eu dissipo as trevas. Isso é a igreja. A igreja tem que resplandecer a luz. Como Jesus falou, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. Mas se você tentar se ocultar, já era. Porque Jesus falou assim, não se acende a candeia para colocar debaixo da cama, mas ela tem que ser posta no velador, para resplandecer a sua luz sobre todos e dissipar as trevas. Então apareça, resplandeça, rompa as amizades das trevas, rompa, não é deixar de dar um bom dia para um vizinho, não, nada disso, mas irmão, como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Tem que ser assim, irmão, não adianta fantasia, não adianta ilusão, temos que ser radicais em viver essa justiça, essa verdade. A igreja é neotestamentária, o Novo Testamento é a nossa regra de vida. Não tem nada aqui que eu possa dizer, não, isso eu não vou viver. Não, Novo Testamento, aquilo que Jesus ensinou, eu tenho que encampar isso e viver isso e morrer com isso. Mas o diabo tem o poder, a capacidade de enganar o mundo inteiro. O que é capacidade, irmão? É algo que está nele. Não é algo que ele fica assim, peraí, deixa eu ver, eu preciso pesquisar, eu preciso estudar, como é que eu vou derrubar aquele cara? Como é que eu vou acabar com a vida daquele cara? Como é que eu vou colocar uma doença naquele cara? Como? Não, ele não para dizer como. Ele já tem essa capacidade, ele já tem essa condição, ele já tem essa força, ele já tem, entre aspas, esse poder. Ele já tem, já é uma capacidade que está nele desde quando ele foi criado. Se ele partir contra você e não ver o escudo da fé e a glória de Deus em ti, ele te arrebenta. Ele acaba contigo. Por isso que não se pode brincar de crente. Porque ele vem. E Jesus o diabo não respeita quem bate no peito e diz, eu sou crente. Ele vem com tudo e ele vai se curvar diante daquele que não bateu no peito e disse, eu sou crente. Mas aquele que a voz do alto ecoa, este é meu, nele tu não toca. Como diz a Escritura, aquele que é de Deus, o diabo não toca, o maligno não lhe toca. O diabo não vai me tocar porque eu vou gritar, em nome de Jesus, sai. O diabo não vai me tocar porque os meus gritos estressantes vão assustar ele. Não adianta eu dizer, eu vos esconjuro por Jesus a quem Paulo prega. Isso não é o bastante, meu irmão, eu vou apanhar feio. Já vi pastores apanharem. Já vi, irmão, já vi. Já vi pastor ter que ser socorrido dentro de igreja. O capeta manifestou na mulher baixinha, magrinha, franzina. E o cara foi lá. Demônio, sai, o demônio pegou na gravatinha dele. É por isso que eu não uso gravata, irmão. O demônio pegou na gravatinha dele e começou a apertar. O cara ficou feio. Ficou feia a situação, irmão. Ficou feio. Tiveram que vir os obreiros, todo mundo correu
para lutar, para tirar o cara da mão do capeta. Mas isso é bom para que algumas pessoas entendam. Eu não tenho Deus quando eu digo que Deus é meu, eu tenho Deus. Não, eu tenho Deus quando Jesus diz assim, Ele é meu, eu tenho Ele. Não é a minha declaração que faz mover as regiões celestes, é a de Deus. A minha declaração é segundo a fé nesta palavra, mas a declaração base, origem, que move todas as coisas, é dele. É Ele que proclama nos céus o que eu tenho que repetir na terra. Quando eu digo, eu tenho fé, eu creio, eu desafio a morte, isso não é origem minha, isso é origem dele. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Eu não estou aqui para criar nada, eu estou apenas aqui para viver aquilo que ele já criou. A palavra que traz à existência as coisas que traz à existência as coisas que não são como se já fossem, é dele. A minha fé traz à existência as coisas que não são como se já fossem. A minha fé em quê? Quem tem fé em alguma coisa. Então a minha fé na palavra dele, que já foi dito, que pode se trazer à existência as coisas que não são como se já fossem, aí tem efeito. Toda a origem de tudo é Jesus, Evangelho, a sua palavra. Então, e diz que ele e seus anjos foram lançados à terra. Não basta o camarada ter a capacidade de enganar o mundo inteiro, ele ainda tem uma legião com ele. E essa legião compreende 1/3 de todo o exército celestial. E Deus, por misericórdia da humanidade, ou enfim, não sei, algo que possa ser transcendente ao nosso entendimento, ele ainda não deixou que todos os demônios ficassem soltos, ainda aprisionou os mais terríveis no poço do abismo. Senão a humanidade já estaria um pandemônio muito pior do que o que está hoje, ainda mais com essa queda descarada, essa sem vergonhice da igreja, desses falsos pastores, falsos crentes que se meteram dentro do Congresso Nacional e levaram o diabo para cima dos púlpitos das igrejas. Qualquer igreja onde tem um político não é igreja, é templo do diabo. Aí, irmão, então veja, o diabo, sedutor, mas Jesus vem e diz assim, não, eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. Apesar de essa sedução do diabo, esse poder, essa sagacidade, essa capacidade que ele tem contra a igreja, ele não pode fazer nada, porque a igreja Jesus edificou contra as portas do inferno e chamou a igreja de luz. E o diabo e o seu reino e o mundo que ele domina chamou de trevas e diz que é a igreja como luz que vai resplandecer nas trevas, e as trevas não vão prevalecer contra a igreja. E o que é ser igreja? A Bíblia não, o idioma, né, os que estudam o idioma, o grego diz que a palavra igreja, que vem do eclésia, significa aqueles que são chamados para fora. Você é igreja, mas você permanece no mundo. Então você não foi chamado para fora do planeta Terra. Jesus não te levou para nenhum lugar, ele permanece contigo aqui, mas de algum lugar ele te tirou. Te tirou do reino das trevas e te transportou para o seio do seu maravilhoso Filho Jesus. A Bíblia diz que espiritualmente nós estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestes, e é por isso que temos autoridade. Pode juntar principados, potestades, hostes infernais do mal que habitam nas regiões celestes, comandadas pelo diabo e toda a sua grei de trevas. Eu, sozinho, com meu Cristo, venço todo o reino do diabo. Sozinho. Eu e Jesus vencemos todo o reino do diabo. Porque ele te arrancou de algum lugar, eclésia, ele te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele te livrou da potestade do ar e te fez príncipe nas regiões celestes. Os anjos recebem ordem a teu respeito. Teu nome está escrito nos céus.
Então é isso. O diabo está aí massacrando. Agora, você tem que entender o que é ser igreja. O que é uma igreja? Se eu não estivesse aqui como pastor, você poderia chamar isso aqui de igreja? Igreja que não tem pastor? Só se forem os batistas. Ô raça maldita! Raça maldita são os batistas! Raça maldita! Desgraçados são eles! Eu conheço uma igreja batista que ela fica sem pastor durante 5, 6 anos, e os infelizes desgraçados ainda se consideram a igreja, escolhendo o pastor ao seu bel prazer, quando não serve põe para fora, e os malditos ainda se consideram igreja. Igreja tem que ter pastor. Se não tem pastor, não é igreja, é um bando de palhaço retardado. Igreja tem que ter pastor. O conjunto igreja revela pastores e membros, pastor e ovelha. De igual modo, já encontrei alguns desgraçados. Não, irmão, que eu sou pastor. É pastor, irmão, é mesmo? Me dá o endereço do irmão, naquele tempo antigo. Me dá o endereço do irmão que eu vou visitar a igreja do irmão lá. Que eu tô com tempo vago aí na minha semana, eu vou visitar a igreja do irmão. Não, irmão, eu sou pastor, mas eu ainda não tenho igreja. Vá, ô infeliz desgraçado. Pastor é quem tem igreja. Pastor é quem tem rebanho. Ali tem um pastor, cadê tuas ovelhas? Não tem ovelha, então tu não é pastor, pô. Ali tem um fazendeiro, aquele cara é fazendeiro, é mesmo? Onde fica a fazenda dele? Não, ele não tem fazenda. Ali tem um eletricista, ele tem um eletricista, ele sabe fazer instalação elétrica? Não, ele não mexe com eletricidade. O cara é pastor e não tem ovelha, ele se acha pastor. A igreja não tem pastor e se acha igreja. Raça maldita, desgraçados. São malditos e desgraçados. Insensíveis, não se curvam à verdade, ainda ficam ofendidos, que vá para o inferno. E ela é bem aqui embaixo, Rua da América, número 54. Quem quiser pode ir lá. Igreja sem pastor é um bando de retardado, um bando de palhaço. O conjunto igreja, meu irmão, é esse aí, tem que ter pastor. E na igreja Deus levanta profetas. Sabe por que Deus levanta pastores e profetas? Paulo diz assim, a uns Deus deu como mestre, outros pastores, outros cantores, outros profetas. Se Deus levantou esses talentos dentro do seu reino, dentro da sua igreja não necessariamente local, parede, mas sua igreja espiritual, se Deus fez isso, irmão, é porque isso é necessário para nós, como igreja. Muita gente não compreende certas coisas, até que se levanta um profeta e diz, olha, irmão, isso. Você não compreende certas coisas. Quando você estava nas trevas, aí você diz assim, não, eu me converti ao evangelho, graças a Deus, Jesus me alcançou. É mesmo? Você já viu Jesus? Onde que Jesus te alcançou? Não, porque um irmão pregou para mim. Ah, então o Jesus que você viu foi através de um irmão. Alguém foi usado. Aí não ficou só nisso. Você foi procurar um rebanho onde tinha um pastor. E ali a doutrina veio até você, foi sendo ministrada, e você foi abrindo mão dos seus conceitos e das suas ideologias evasivas, e foi se convertendo dia a dia à verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Mas Jesus não apareceu para você. Jesus nunca pregou para você. Quem pregou para você são homens. Jesus profetizou para você? Jesus apareceu na tua frente e disse assim, olha meu servo, assim digo eu o Senhor. É até piada. Mas homens, profetas disseram, olha irmão, assim diz o Senhor. Amém, irmão? Então entenda o conceito de igreja, para que você esteja enquadrado como igreja. Senão você se perde nas vaidades. Não, eu não me curvo a ninguém, eu só me curvo a Deus.
não tem esse negócio de se curvar a Deus. Aqui tem que se curvar ao pastor Tupirani. Com todas as letras, irmão. Tem que se curvar ao pastor Tupirani. Porque no tempo do Antigo Testamento existia um tal glorioso Moisés que guiou o povo de Deus. Hoje quem guia sou eu. Com todas as letras. Hoje o povo de Deus tem um único guia e se chama Tupirani. Só um, sou eu. Eu hoje ocupo o mesmo lugar que Moisés ocupou. Com muito mais assombro, diga-se de passagem. Então, irmão, não adianta vaidade, você tem que saber se enquadrar nas coisas para que a glória de Deus venha sobre ti. Agora, se você não se enquadrar, se Deus não te olhar como igreja, 100%, porque não existe outro jeito de ser igreja, tem que ser 100%, você acaba caindo no mundo. Aí o diabo tem a capacidade de enganar todos os que estão no mundo. Olha aí, o islamismo não é um engano do diabo. O espiritismo não é um engano do diabo. Imagina, o cara chega lá, eu vim aqui para falar com a minha mãe. Aí a pombagira se disfarça lá, aparece manifestada, chiureando entre os dentes. Esse é meu filho, pode falar, sou eu, sua mãe. E o camarada, coitado, meu irmão, o camarada está escravizado pela sagacidade do diabo. Ah, mãe, eu vim aqui, isso é casos que eu acompanhei, né? Mãe, eu vim aqui para você me dizer, eu preciso pegar aquela herança. Onde é que está aquele documento que eu já revirei a casa toda, mãe? Meu filho, o documento está na segunda gaveta da escrivaninha, abre lá no cantinho. Obrigado, mãe. Virou as costas, já chutou a mãe, já foi lá para a herança. Chega lá, o documento está lá. Vai, aí eu chego para o cara e digo, não, foi o diabo que falou que eu digo, não. Como que o diabo ia saber onde estava o documento? Ele sabe muito mais que isso. De onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Quantas vezes? Desde que ela foi criada. E digo mais, no que eu entendo, no que eu conheço, tudo quanto o homem tem, pele por pele, tudo que ele tem, ele vai dar em resgate da sua vida. A fé, o ser igreja, o ser servo, é a única coisa que frustra o entendimento, conhecimento e planos do diabo. Tudo que o homem tem vai dar em resgate da sua alma? Vai lá e toca em Jó. Pode tocar em tudo, poupa-lhe sua vida. E Jó, como igreja do Deus vivo, frustrou os planos de Satanás. É assim que você vai frustrar os planos de Satanás na tua vida. Sendo igreja. Não é meia igreja, eu já falei aqui. Se você tiver um balde d'água, chegar com uma gota de gasolina, lá está a água, filtrada, purinha, os peixes nadando, tudo bem. Você joga uma gota de gasolina dentro de um balde d'água, o que vai acontecer com aqueles peixes? Morre tudo. Por quê? A água já não é mais pura. Ser igreja tem que ser mesmo. O conceito de igreja é imaculada. Sabe o que significa a palavra imaculada? Sem mancha. Sem mancha. É olhos clínicos de mulher para olhar a roupa do homem, né? Sem mancha. Eu visto uma roupa, aí vou para o culto. Quando eu vou passando no corredor, a minha esposa assim, onde você vai com essa camisa toda amarrotada? Onde você vai? Essa camisa está manchada. Onde? Não estou vendo nada. Não, vai trocar essa camisa. Tá bom, bota a camisa lá. Vou pegar outra. Não passa nos olhos clínicos da mulher, quando a mulher se preocupa com o marido, né, irmão? Enfim, essas coisas a gente fala numa outra ocasião. Tem que ter isso, irmão. Esse conceito. Você é um balde d'água que não pode ter uma gota de mais nada. Tudo que tem que ter ali dentro, no seu meio é só H2O, hidrogênio e oxigênio. Acabou. Em cada molécula H2O. Isso é a igreja pura. Pura, sem mancha, sem palavra comprometida com nada, apenas com a verdade.
O país é laico, para o inferno. Eu não sou, eu sou cristão. Eu não sou laico. Isso é xenofobia. Dê o nome que quiser, eu sou assim, ponto final. Essa é a doutrina da minha vida. É minha razão de viver, minha razão de existir, minha razão de respirar. É Cristo Jesus e o seu evangelho. Você tem que ser transparente. E aprenda a respeitar os conceitos da igreja. Igreja é um organismo o quê? Vivo. Você disse que a igreja é um organismo vivo? Quem disse isso, levanta a mão. Ah, é um organismo vivo? O que é vivo sofre mudança. O que é vivo cresce. O que é vivo de acordo com os tempos sofre até uma adaptação. O que é vivo acontece isso? Ah, então não queira olhar para a igreja sempre do mesmo jeito. Porque a própria Escritura diz que a igreja é um organismo vivo. Toda a teologia diz que a igreja é um organismo vivo. Se somos um organismo vivo, mudamos. Sofremos variações. Não na essência, não na base. Os cientistas pegaram uma fazenda imensa, estava lotada de um produto lá, uma plantação. Quando eles olharam as plantas morrendo, eles recorreram a um inseticida, descobriram uma praga, um besouro, e eles pulverizaram com um avião aquilo tudo para salvar aquilo lá, e eles conseguiram salvar numa primeira instância, conseguiram salvar metade da sua produção. Depois, no ano seguinte, eles colocaram a fazenda de novo para produzir a mesma coisa, e dessa vez eles jogaram, viram que de novo a praga estava lá, vamos pulverizar novamente. Quando eles pulverizaram toda a fazenda, esperaram o resultado, não adiantou nada, continuou tudo morrendo. Quando eles foram ver, as pragas não morreram por causa do veneno. E eles falam, como? Pegaram daqueles besouros, levaram para o laboratório, colocaram ele e pulverizaram do veneno. Aqueles besouros, eles tinham um sistema de respiração lateral. E eles, quando eles pulverizaram o veneno em cima do besouro, o besouro soltou uma membrana e cobriu a respiração de um lado e cobriu a respiração do outro. E eles viram que essa membrana não estava presente na primeira geração de besouros, mas estava presente na segunda. Quando eles pulverizaram a fazenda, o besouro se protegeu e não respirou aquele veneno e continuou devastando tudo. Isso é o que acontece com todo organismo vivo, ele se readapta às condições para sobreviver. É por isso que a igreja sobreviveu até agora, porque parou de pregar só amor, paz e amor. Porque parou de ficar estendendo a mão a todo mundo, passou a viver mais justiça, mais Deus, mais verdade. Tem que haver uma readaptação. Deus não é morto. E o mundo não permanece a mesma coisa desde o princípio. A sociedade não é mais a mesma, os conceitos, os recursos, as ideologias. Na época de Daniel tinha coisas que ele não enxergava na Escritura, hoje nós enxergamos. Tem coisas que João falou que eu digo que ele estava errado, porque hoje nós enxergamos outras coisas muito diferentes. As coisas são reveladas a seu tempo. Todo organismo vivo sofre a sua adaptação e readaptações. Não olhe para a igreja querendo me ver sempre do mesmo jeito. Não olhe para o corpo de Cristo querendo vê-lo sempre do mesmo jeito. Quando Jesus, nas visões de vários irmãos, quando Jesus entra nas nossas casas, que a igreja, que a escada desenrola no meio da sala, a escada de ouro, e as pessoas veem as sandálias de ouro descendo, e as vestes brancas, e Jesus vem, senta no sofá, e diz, posso sentar? E alguns dizem, mas Senhor, tudo é teu. Não, mas eu respeito o que é dos meus servos. Então senta, Senhor. E aquele homem bom, benigno, de tanta paz, mas quando é no tempo da guerra, ele sai liderando miríades e miríades, com lança, com espada, com escudo, com capacete.
cavalos e carruagem de fogo. Deus não é o mesmo o tempo todo, Ele é o que Ele tem que ser em cada momento. Isso é um organismo vivo. Bem-aventurados os misericordiosos, mas bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Chegará uma hora que Deus quer usar a tua misericórdia, mas chegará outra hora que Ele quer usar a tua fome e sede de justiça. Uma hora Ele vai decretar viva, e outra hora Ele vai decretar morra. Isso é um organismo vivo. Ele sofre variações, ele sofre mudanças. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe o que eu acho intrigante dessa passagem? Quando diz assim: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Eu acho essa passagem fantástica. Você estava lá no mundo, você considerava universal igreja, frequentou as campanhas e correntes da prosperidade, você já foi espírita, você tinha palavras de aplauso, não, cada um na sua religião. Se você disser para as pessoas cada um na sua religião, qual a chance que a pessoa vai ter de entender que o que ela vive está errado? Já pensou se nós respeitássemos a fé dos católicos? Não existiria nenhum católico convertido. Todo mundo está... Não, tu é católico? Oh, isso aí. O importante é ter Deus, né? Que dizem por aí, os pilantras, os hipócritas. Tu é católico? Não, tudo bem. Ah, você é espírita? Não, legal. Você é satanista? Não, tudo bem, cada um tem o seu caminho. Que chance uma pessoa tem de encontrar a verdade? Que chance? Se ninguém falar para ela que ela está no caminho errado, se todo mundo se curvar, se todo mundo reverenciar, todo mundo está exaltando, todo mundo está batendo palma, que chance as pessoas teriam tido de sair da Universal se eu não tivesse pregado? Que chance as pessoas teriam tido de sair desses antros de Assembleia de Deus, desses palcos de políticos satanistas, se nós não tivéssemos pregado, não tivéssemos trabalhado? Como que eles iam entender que igreja com política é templo do diabo se nós não tivéssemos falado? Um dia alguém falou assim: não sei o que, você fala certas coisas. Eu digo assim: meu amigo, igreja com política para mim é templo do diabo. A tua igreja tem política? Não, todas têm, todas não, a minha não tem. E nunca vai ter. Se não for assim, que chance as pessoas vão ter de conhecer a verdade? Então, essa palavra do Salmo me chama muita atenção. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. É quando o pastor vai, as ovelhas vão pastar ali em tal lugar. Ele não deixa ela ir. Elas ficam aqui. Ele vai na frente, ele olha cada detalhe. Ele tem uns matos lá que dá dor de barriga na ovelha, matos que causam febre, coisa venenosa. Ele vai, arranca tudo, põe em cima da pedra, que a ovelha não consegue subir em cima de pedra, põe em cima da pedra para secar diante do sol, aí libera o pasto para as ovelhas. É assim. Ovelha precisa de pastor. Esse é um conceito da igreja. E hoje eu falava para um rapaz que está frequentando uma igreja chamada Betânia. Eu dizia assim para ele: igreja é para quem não tem capacidade de guiar a sua própria vida. Quem tem essa capacidade não precisa de igreja, vaza, vai procurar o que fazer. Igreja é para quem reconhece que precisa de um pastor, precisa de uma liderança, porque é isso que é igreja. Igreja é Deus levantar um homem como pastor para liderar um povo. Vamos todos para a vida, vamos todos para a vida. Vamos todos para a morte, vamos todos para a morte. Isso é liderança, isso é igreja, isso é um povo.
Josué, mas nós vamos contra Jericó? Vamos morrer na batalha, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Esses conceitos é que vai te fazer um verdadeiro cristão, uma verdadeira igreja. Porque às vezes as pessoas, né, como já aconteceu aqui, algumas pessoas já chegaram nesse ministério, tomara que não voltem para que eu não tenha que me desgastar, dizendo, ó, seu lugar não é aqui não, procura outro lugar, porque eu não quero você como membro da minha igreja, né? Eu peço a Deus que se algumas pessoas realmente não voltem aqui, para que eu não tenha que dizer isso, como já tive que dizer para uma pessoa, né? Não, pastor, que eu estou vindo para cá, estou voltando para o ministério. Eu falei, olha só, procura outra igreja. O ministério aqui não é para você, procura outra igreja. Quando tem que dizer, irmão, eu digo mesmo, mas digo mesmo, perante esse Deus vivo. Digo mesmo, e tem coisas que eu não digo porque Jesus mandou dizer, não, tem coisas que eu digo porque eu quero dizer, não sou fantoche aqui não sou boneco não, tem coisas que eu quero dizer, e acabou a história. Então já teve gente que veio nesse ministério, depois sai por aí, junto com os irmãos, indo para os pontos de ônibus, pelas ruas, não, porque essa é a opinião do pastor, eu penso diferente. Quem pensa diferente vai para a rua, vai abrir a sua igreja, vai procurar o que fazer, porque aqui dentro só prevalece um pensamento, é o meu. Aqui dentro só prevalece um pensamento. Você já viu eu chegar aqui, irmãos, hoje é a nossa sessão de negócios, nós vamos trazer umas pautas para a votação, para que os irmãos deem a sua opinião. Eu já fiz isso alguma vez aqui? Porque a tua opinião não me interessa. A minha é que tem que interessar para você, mas a tua não vai interessar para mim. Líder sou eu, você é ovelha, eu sou pastor. Se eu pedir a tua opinião, então eu não sou pastor. Ou pelo menos você está ombro a ombro comigo, eu não considero isso. O pastor é referência de um homem, a ovelha é referência de um animal, a diferença é muito grande. Eu sou pastor, você é ovelha. Isso é ser igreja, isso é aceitar. Hoje eu sou pastor, mas houve um tempo que eu estava classificado como a visão de um animal, que não sobe numa pedra, que não enxerga distante, que não bebe água em água de movimento. Eu já fui ovelha, hoje eu não sou. Ser ovelha e saber ser ovelha é algo muito, muito glorioso. Porque quem não souber ser ovelha, jamais poderá ser um pastor. Então, irmão, essa é a nossa mensagem, né? A igreja ou o mundo, se você é como igreja, dentro de todos os conceitos, aí sim, meu irmão, você vai ver que 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Mas se você não souber ser igreja imaculada, o inimigo está rugindo como leão, procurando a hora de dar o seu bote. E digo mais, leões e serpentes não costumam errar muito dos seus botes, não. Amém, irmão? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Até aqui nos tem ajudado, Senhor. A paz para toda a igreja. A honra e a glória seja dada ao Senhor nosso Deus, que é santo. Irmã Daniela Maia, eu vi um colete, irmão, ser colocado sobre a sua cabeça, e ele cobria seu peitoral e suas costas. Depois eu vi um anjo, irmão, abrir um pedaço da sua blusa na parte de baixo do umbigo e fazer uma pequena operação, irmã. Louvado seja Deus. Tem uma irmã que está lá atrás, eu não sei o nome dela. Eu vi, irmã, um anjo colocar 2 asas nas suas costas. E assim diz o Senhor: voa, irmã. Eu vi um homem, mestre, entrar dentro dessa congregação. E esse homem, ele olhava para a caixa de oferta admirado. Depois ele vinha aqui na frente. Aleluia, Jesus. E um anjo falava com ele.
Eis aí o cumprimento da sua profecia. É esse. Aleluia, Jesus. Que foi mencionado pelas tuas palavras. Louvado seja Deus. Assim que começou o culto, eu vi como uma grande luz que envolvia o Senhor Mestre. Essa luz vinha como uma nuvem e ela envolvia o Senhor, mas não o corpo todo, mas a parte da cabeça ela envolvia o Senhor. Amém. Eu vi um grande anjo de fogo, como se fosse um gigante, o corpo inteiro dele pegava fogo. E ele desceu até a terra e ele cravou uma espada que feria todo o globo terrestre. Amém. Eu vi uma cachoeira e nessa cachoeira desciam muitos relógios. Alguns relógios quebrados, outros estavam derretidos, velhos pelo tempo, e eles iam escorrendo nessa cachoeira. Então, eu olhei o lado da cachoeira, eu vi um relojoeiro, e ele preparava com carinho relógios novos. Mas não são esses relógios de pulso, nenhum deles era esses relógios modernos de pulso, eram aqueles relógios antigos. Os primeiros relógios seguravam-se nas mãos, aqueles relógios bonitos. E eu contemplei ele fazendo relógios lindos, lindos. E atrás deles tinha até árvores, estampados como no ouro, assim. Então, ele virou para mim e disse: diga a eles que eu preparei cada um para essa hora. Esforcem-se. Vocês são os meus relógios da terra. Vocês moverão o tempo, as dispensações, o mover, cada engrenagem, cada ponteiro eu preparei com carinho. Não se acovardem. Olhem para mim. Olhem para mim. Vejam tudo que eu fiz na vida de cada um de vocês. Eu sou o relojoeiro. Eu sou o Deus desse lugar. A hora é agora. Vocês são a minha geração, os meus relógios, e o meu tempo chegou. Amém. Eu tive uma visão, enquanto o Senhor falava dos batistas, eu vi duas mãos na frente do Senhor e elas se fechavam e criavam um caminho. E quando o Senhor parava de falar dos batistas, repreendendo eles e também mostrando a direção para eles, a mão se abria como quem batisse palma, assim, né? Ela se abria e mostrava o Senhor e o caminho fechava. E eu vi algumas flechas que vinham em direção do Senhor, algumas setas, mas elas não chegavam. Elas batiam como no campo de força e caíam quando essas mãos abriam, né? E o caminho não era mais visto. E quando as mãos fechavam, quando o Senhor estava falando, essas duas mãos fechavam e novamente esse caminho era visto. Amém. Eu vi uma grande guerra acontecendo na parte superior do templo pós-prisão, e eu vi muitos anjos com espada na mão e demônios, e esses demônios, eles eram como o vento, como uma sombra negra, assim, eles vinham investindo, esses demônios investem contra a mente, aleluia, esses demônios investem contra a mente dos irmãos, e esses demônios estavam vindo para investir contra a mente, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Eis que os demônios têm tornado uma grande batalha dentro da mente de alguns, porém não duvidais,
pois aí à vossa frente está o meu caminho. Segui nele e ser perfeito. Amém. Eu via quando toda a igreja se transformou num grande aquário de águas. E eu vi muitos peixes nessas águas, e eles rodavam pelo chão da igreja. Todo o chão virou um aquário. E eu vi quando o Senhor, mestre, sentou com suas calças levantadas para não molhar os pés, e com os pés descalços o Senhor selecionava alguns peixes. O Senhor ia esperando ele chegar perto, pegava os peixes e colocava dentro de um balde vermelho. Amém.